A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo da leitura diária da lição do segundo trimestre de 2025, a lição 10. A lição 10 que tem o tema A Promessa do Espírito, né? Porque Jesus deixou uma promessa para os discípulos que eles iam receber o Espírito Santo. Segundo trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, Jesus sob o olhar do apóstolo João. Hoje, nossa leitura diária do sábado, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Tem como tema o maravilhoso derramamento do Espírito Santo. Porque foi uma coisa maravilhosa, né, que aconteceu no dia da festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. Veja, eles estavam todos assentados, né? E de repente veio um som como de um vento veemente, né? E encheu toda a casa, e todos começaram a falar em outras línguas, né? Porque Jesus já havia prometido, né? No Atos 1:8 ele vai dizer que eles iam receber a virtude do Espírito Santo, que ia vir sobre eles, né? E eles iam ser o quê? Receber esse poder, esse revestimento do alto, para serem testemunha e para ter ousadia e autoridade do Espírito para cumprir a missão para a qual eles foram chamados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 4, é mais que um relato histórico, é um convite atual para vivermos cheios do Espírito. A mesma promessa feita aos discípulos é para mim e para você, ela é para todos, né? É uma promessa que é para todos, não foi só naquela época que aconteceu isso, não. Ainda acontece hoje na nossa atualidade. O Espírito Santo ainda está batizando pessoas, só basta o crente buscar. Por isso que ele diz, não foi só para aquela época. A mesma promessa feita aos discípulos é para mim e para você hoje. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39, vai dizer isso para nós. Olha, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ele chama e ele mesmo capacita, né? Batizando com o Espírito Santo. E essa promessa também foi profetizada lá no livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que tem como tema a promessa da efusão do Espírito. Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Veja, ia derramar sobre todos, até sobre os servos e sobre as servas. Uma promessa para todos nós, e uma promessa atual, porque o Espírito Santo ainda continua a batizar crente, né? Só basta o crente buscar, só basta o crente desejar. Tem denominação por aí ensinando que isso só aconteceu na igreja primitiva, e que hoje não acontece mais, mas isso aí é um engano. O Espírito Santo ainda continua a batizar crente. Só basta o crente buscar, só basta o crente querer, né? E crer. Se ele crê e quer, só basta ele buscar, que Deus vai conceder a ele, né, o derramamento do Espírito Santo sobre ele, e vai dar a ele o quê? Ousadia e autoridade do Espírito para testemunhar de Jesus Cristo. Porque isso foi uma promessa que ele mesmo fez, né? Atos 1:8 deixa bem claro. A partir do verso 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tá vendo? E veja que é uma promessa de Cristo. E o que Cristo promete, ele cumpre. E foi cumprida no dia de Pentecostes, e também será cumprida nos nossos dias atuais. Amém?